Olá a todos. Vamos começar o webinar de hoje, que é sobre a utilização de uma ferramenta muito poderosa que tem dentro do FIFlow, que se chama FIPEST, que faz a interação com o PEST, que ajuda muito a calibração. Meu nome é Nilson Giger, sou da Water Services and Technologies, e esse webinar vai ser a primeira meia hora, algum conceito do PEST, como ele funciona, e depois uma demonstração. Então vamos ao tópico de hoje, que é a parte de calibração. Primeira coisa para a gente entender é que toda modelagem apresenta incertezas. Primeiro, incerteza nos dados, você pode medir com erro, ou a topografia está errada, ou mesmo, por exemplo, mediu muito bem o teste de bombeamento, só que o método que você usou para interpretar o teste de bombeamento é a solução de Tais, que assume que o aquífero é infinito, horizontal e homogêneo. Não é isso o caso. Então, não adianta a medição ser muito boa, mas tem também a parte de dados, na parte de conceituação. Tem uma oração ali, mas conceituação. Então, tudo tem incerteza. Você pode ter o K mais preciso possível no seu teste de bombeamento, só que o conceito está errado. Então, você sempre tem uma liberdade de mudar os parâmetros. E você tem que ter um método que avalie essa incerteza para poder desenvolver melhor a calibração do modelo e prever o mais realista possível. Nós podemos calibrar manualmente, e é bom porque no começo fazer isso, porque aí você começa a entender onde é que você pode estar com o seu modelo conceitual errado, e pode fazer uma calibração semiautomática através do PEST. Então, primeiro, o que é a calibração? É definido aonde os valores calculados são comparados com os valores observados no campo. Então, o que a gente faz normalmente? Nós temos as observações, aí nós variamos os parâmetros do modelo para que o modelo calcule a mesma carga, concentração, fluxo que você mediu no campo. Por que nós temos que fazer a calibração? Porque o modelo é utilizado para prever condições futuras. Se você não consegue simular nem o que você conhece, como é que vai poder fazer alguma previsão? Então, é necessário que você faça calibração do modelo para depois poder fazer as previsões. Quais são os parâmetros que nós podemos variar para atingir essa calibração? As propriedades de fluxo, que seriam condutividade hidráulica, coeficiente de armazenamento, parte de drenança no fundo do rio, por exemplo, condições de contorno. No modelo de transporte, várias outras propriedades, como dispersividade, difusão, absorção, degradação, e também aonde e qual é a concentração na fonte em si. Para saber se o modelo está calibrado ou não, você pode ver qualitativamente, que seria ver no mapa, por exemplo, de fluxo, e ver o que o modelo está calculando com o que você desenhou à mão, e ver se está mais ou menos na mesma direção. Pode ser também que você tenha já uma interpolação em ArcGIS ou manual e você vê se o modelo não está jogando a pluma para o outro lado. Então, você pode ver esse padrão para ver se o modelo é plausível, pelo menos. E aí você pode partir, então, para uma calibração mais quantitativa, que seria, então, já fazer um cálculo de quão distante você está do observado, tanto em termos de carga, concentração ou fluxo. E essa correlação pode ser feita tanto em formas de gráficos, como em termos de contornos ou histogramas. Então, no FIFlow, por exemplo, esse aqui é o gráfico de observado nesse eixo com o calculado nesse eixo. E a gente vê os pontos de observação, que essa linha de referência é uma linha 45 graus, que se tivesse exatamente observado e calculado, eles estariam todos em cima dessa linha. Esse desvio aqui mostra que esse ponto, por exemplo,
foi observado um valor menor do que o calculado. E aqui tem alguns indicativos de erro, que a gente já vai falar em um minuto. Isso aqui pode ser tanto em termos de dados estacionários, quanto uma observação temporal dos dados. Isso aqui é uma calibração de um teste de bombeamento, por exemplo. Posso ver também os resíduos de uma forma espacial. Então, se eu ponho o resíduo, que por definição é valor calculado menos observado, um resíduo positivo, quer dizer que o modelo está prevendo uma carga ou concentração maior do que o que eu vi no campo. O negativo é menor. Então, eu vejo que nessa área é o maior erro e ele está mais para cima. Nessa área é o erro maior que o modelo calculou mais abaixo do que o observado. Baseado nisso, eu consigo ver aonde eu tenho os meus maiores erros e onde é que eu deveria começar a pensar se os meus parâmetros nessa região estão corretamente. Tipicamente, quando você tem vários postos de observação, então você tem que representar quantitativamente quão longe você está na média dos seus erros. Então, você tem o resíduo básico, que é simplesmente calculado menos observado, mas esse é o problema que, se tiver zero, pode ser que você tenha 100 valores positivos e 100 negativos, de forma que você dê um erro médio de zero. Você pode fazer o valor absoluto. O problema do valor absoluto é que, se você tiver 100 pontos de observação e tiver 2 bem fora, como você tem 98 razoáveis, ele vai mascarar aqueles erros grandes. E se você fizer esse erro médio quadrático, root mean square, RMS, aí você faz a somatória do erro ao quadrado dividido por n. Essa raiz quadrada, na verdade, deveria estar aqui e não aqui. Mas se você tem um erro médio de 5 metros, então o que acontece? É bom ou é ruim? Bom, aí depende. Se eu estiver simulando uma serra onde eu tenho 300 metros de diferença de elevação, um erro de 5 metros é aceitável. Se eu estiver numa área de mangue, perto do mar, onde o máximo de diferença de elevação que eu tenho é 2 metros, um erro de 5 metros é muito. Então, a gente costuma trabalhar com erro médio normalizado, que é o erro médio quadrático dividido pelo máximo e mínimo, por exemplo. Então, o que acontece? Esse erro médio quadrático, nesse caso, o FIFlow não mostra o erro médio quadrático normalizado. Ele mostra o erro médio quadrático. Então, por exemplo, ele está mostrando aqui 4 metros, 4,5 metros. É bom ou é ruim? Bom, nesse caso, eu tenho uma diferença de 310 para 275, o máximo e o mínimo. Portanto, o erro médio quadrático, em porcentagem, é igual a 6%. Nós consideramos um modelo bem calibrado quando ele está mais ou menos a 10% de erro, idealmente 5% de erro. Bom, em termos de calibração manual ou assistida por computador. A calibração manual, o que é? Tradicionalmente, o que a gente faz? Assumimos, por dados que obtivemos no campo, ou por tipo de litologia, ou valores de literatura para absorção, por exemplo, assumimos alguns parâmetros, fazemos a simulação. Aí vamos comparar em cada ponto de observação se o calculado e o simulado estão batendo. Se não tiver, o que a gente faz? Muda manualmente os parâmetros de interesse, vê o resultado. Não deu ainda? Muda e vê o resultado. Então, o aspecto positivo de fazer, essa é o chamado modelagem direta, onde eu mudo o parâmetro e vejo o resultado. O aspecto positivo é que ele tem a intuição do modelador sobre o modelo conceitual, porque você começa a ver numa certa região um erro, você pode ver se o seu modelo conceitual, que é como você põe as condições de contorno, por exemplo, está certo ou está errado. O negativo é que você vai ficar 3 dias mexendo para baixo, mexendo para cima, as condutividades, as concentrações, até ter um modelo razoavelmente calibrado. Então, a calibração assistida por computador pode auxiliar. O aspecto positivo é que ele
vai poder te falar qual é o melhor conjunto de parâmetros que se ajusta àqueles dados observados e vai também te falar aonde que o modelo é mais sensível. Esse método é modelagem inversa. Modelagem inversa, quem trabalha com geofísica faz todo o tempo. O que faz a modelagem inversa? Dado o resultado, em vez de modelagem direta, muda o parâmetro e vê o resultado, dado o resultado da geofísica, ele faz a modelagem inversa para ver qual é o melhor parâmetro que se ajusta naqueles dados observados. Então, a modelagem inversa com o PEST é isso. Dados os dados observados, qual será o melhor conjunto de parâmetros que se ajusta a isso. Então, para isso, a gente usa uma das ferramentas, é o PEST, acabou ficando o mais famoso em termos de águas subterrâneas. Tem alguns que foram lançados pelo SGS, o CODE, por exemplo, é o segundo, Mary Hill, mas acabou não se popularizando, mesmo na família Modflow, o PEST acabou se popularizando mais. É um programa escrito por esse pesquisador australiano John Doherty, que é um pesquisador independente, dá aula em alguma universidade e é um crânio matemático. E ele desenvolveu o PEST, que é um modelo independente que ele serve para qualquer estimativa de parâmetro, não só para água subterrânea, qualquer. Só que ele adaptou muitas ferramentas para água subterrânea e acabou ficando mais utilizado para isso. Ele originalmente é um geofísico. E você acha nessa PEST homepage, você acha o PEST, que é um programa livre, grátis, um programa Fortran, toda a documentação do PEST, você pode baixar lá e tem um manual muito bom do PEST também. Bom, como é que usa o PEST? Primeiro, você tem que ter um modelo que está funcionando. Parece bobagem, mas não é. Ou seja, se o modelo não estiver convergindo, não adianta correr o PEST, porque na primeira vez que ele não convergir, o PEST vai parar de rodar. É uma das desvantagens do PEST, porque o PEST ele varia os parâmetros. Se você tem um modelo muito instável, pode ser que com um conjunto de parâmetros ele roda, mas se você aumentar um pouquinho o K ou diminuir a recarga, ele já não roda. Então aí ele já para a simulação do PEST. Ele tem essa desvantagem. Mas você precisa ter um modelo que esteja funcionando, fala para o PEST quais são os parâmetros que você quer modificar e fala para o PEST qual a lista de observações que você quer comparar com isso. Aí o PEST vai começar a correr e vai achar os valores ótimos dos parâmetros que você selecionou, que ele quer calcular. Bom, tem 3 ocasiões que vale a pena usar o PEST. Logo no começo do processo de calibração, porque se ele te dá que para aquela distribuição de parâmetros que você imaginou, ele só vai poder calibrar com uma condutividade hidráulica igual a 1 milhão de metros por segundo, já é um alerta falando esse meu modelo conceitual está errado, esse valor não existe. Então, logo no começo é bom. Depois, você faz manualmente, começa a ajustar o modelo conceitual, as condições de contorno, e tenta mais ou menos ir numa direção certa manual. No final, você joga o PEST novo, porque esse finalzinho de trazer de 15% para 5% de calibração é o que vai te ocupar 5 dias. E o PEST vai te salvar ali. E também uma parte importante do PEST é que ele pode, além de calibrar, ele te fala quais são os parâmetros que são mais sensíveis. Ou seja, que você deve prestar mais atenção ou voltar para o campo para tirar mais informações daquele parâmetro, que é mais importante do que outros parâmetros, por exemplo. E durante a análise de incerteza também, para ver que tipo de incerteza você tem na previsão. Então, vamos ver aqui como é que o PEST corre. Tá? Então, primeiro, o PEST, se você pegar em Fortran, dá para correr, mas você tem que mexer no Fortran e recompilar ele para a sua situação. O FIPEST é o modelo que controla tudo isso. Então, o que ele faz? Você fala, começa o FIPEST, a gente vai fazer um exemplo junto aqui.
Aí, primeira coisa que ele faz? Ele dá a ordem FIFLOW, corre uma vez. Tá? No que ele corre uma vez, ele faz a leitura da saída, ele compara, aí joga para o PEST. Então, o FIPEST joga para o PEST começa a rodar. Então, ele compara qual é a diferença entre cada valor observado e cada valor medido. Aí ele faz a mágica de estimar como que, se eu mudar cada um dos parâmetros que eu falei para ele mudar, ou seja, se eu aumentar um pouquinho mais o K, melhora ou piora? Se eu diminuir, melhora ou piora? Ele muda, vamos dizer que aumente um pouquinho a condutividade hidráulica. Então, ele determina um parâmetro novo, aí o FIPEST atualiza os parâmetros de entrada para o FIFLOW e faz uma nova iteração do PEST. Ele roda o FIFLOW, roda o PEST de novo, vê se na próxima iteração ele deve diminuir ou aumentar o parâmetro e vai fazendo assim. Bom, tem uma terminologia do PEST que chama Objective Function, função objetiva. O que é a função objetiva? Ele simplesmente calcula para cada ponto o residual, calculado menos observado, e eleva ao quadrado. Ele tenta minimizar essa somatória dos residuais ao quadrado. Essa é o que chama de função objetiva. Então, ele tenta sempre achar qual é o código. Como que ele faz isso? Vamos dar um exemplo. Por exemplo, se eu tenho num posto de observação o H calculado 34, observado 33. 34 menos 33 dá 1. 1 ao quadrado, 1. Esse aqui, 2 ao quadrado, dá 5. Esse aqui, 3 ao quadrado, dá 9. Então, 1 mais 5, 6, mais 9, 15. E esse aqui, mais 1. Fiz alguma coisa errada, o valor deu 15. E concentração eu posso fazer a mesma coisa. Bom, então eu tenho para essa simulação, só para uma simulação onde eu tinha algum parâmetro, eu tive esses dois valores. Eu posso começar a plotar isso. Vamos imaginar que eu só tenho dois parâmetros. Ou seja, eu tenho, por exemplo, só estou falando para ele, calibra para um dos casos, o K da argila, por exemplo, e a recarga. Então, só tenho dois parâmetros para eu poder conseguir visualizar em 2D, eu consigo ver um gráfico. Esse chama de espaço P-Space, espaço P, espaço de parâmetro. Tá? Em 2D eu consigo visualizar, 3D eu conseguiria ainda, mas depois no quarto, quinto, 6 parâmetros, já não consigo visualizar. Ele trabalha no espaço P. Aí eu vou lá e ponho, tá, com aquela simulação, usando esse valor de K e esse valor de recarga, eu tive um residual, uma função objetiva de 15. Aumentei um pouquinho a recarga, estou fazendo manualmente, aumentei um pouquinho a recarga e aumentei um pouquinho o K. Opa, melhorou um pouco a função objetiva, 11. Aí eu vou tentar outro valor. Aumentei mais ainda, fiquei animado, aumentei mais ainda a recarga. Opa, já piorou. E vou fazendo assim, diminuo bastante o K e vou fazendo várias dessas simulações. E eu posso plotar isso. E veja que ele tem, daí eu faço um contorno desses resíduos e veja que ele já mostra mais ou menos, olha, para você calibrar, você tem que ficar aqui perto desse miolo aqui. Quanto mais você se aproxima, seja diminuindo a recarga ou aumentando o K, ou vice-versa, você está se afastando do ponto ótimo. Então você veja que você pode colocar isso aí. E é isso que o PEST faz. Ele pega e tenta achar locais de mesmo valor de função objetiva. Então, o objetivo do PEST é achar esse ponto mínimo, que tenha o parâmetro 1, K1 e a recarga 1, que atinge esse parâmetro mínimo. Então, para 2 parâmetros, pode ser uma elipse. Mas, normalmente, ele não é bem linear. Ele acaba sendo... Não é uma elipse. Eu posso estar em qualquer desses pontos aqui que vai dar o mesmo valor de residual. Aqui você já vê que a calibração não é única, né? Porque, principalmente quando eu estou falando em recarga e K, eu posso ter um K menor e uma recarga menor.
eu vou ter a mesma carga hidráulica do que se eu tiver um K maior e um K menor, ou vice-versa. Então, eu posso ter simulações assim, seja com uma correlação positiva, que a elipse estaria nessa direção, ou uma correlação negativa entre os parâmetros. Quanto mais correlacionados o parâmetro esteja, mais incerto, maior essa faixa em que os parâmetros podem variar. Então, o modelador A pode falar, meu modelo está calibrado, e aí fazer uma previsão baseada nesse valor de recarga. O modelador B fala, meu modelo também está calibrado, e ele faz uma simulação com outro valor de recarga bem menor. Qual que está certo? Em princípio, você só conhece as cargas, os dois são plausíveis, né? Aí, geralmente, se você tiver a sorte de calibrar para carga e fluxo de base no rio, por exemplo, já diminuir essa incerteza, porque o cara que usou a recarga maior vai ficar evidente que tem um fluxo bem maior do que a recarga menor. Mas você sempre tem esse desafio que o PEST acha um valor, mas ele acha assim. Por isso até o valor do PEST te dá uma indicação dessa incerteza. Então, o PEST, ele pode, em qualquer desse momento, ele fica dentro da sua tolerância, vamos dizer, de eu quero um modelo calibrado menos que 5%. Em qualquer desses valores, ele está certo. Você pode ter um desafio também durante a calibração, que você pode ter alguns valores que, por exemplo, tem 2 poços lá que foram perfurados em 1960 e o cara tirou o valor ali pela topografia do nível estático. Mas tenho menos confiança do que um valor, do que um poço que eu fui lá e medi com GPS e diferencial e tenho uma confiança maior nesses valores. Pode ser que eu tenha, perto da cidade, eu tenho muitos poços, mas longe eu tenho poucos. Então, se eu calibrar, der a mesma importância para esse grupo versus esse aqui, o desvio desses vai ficar menor, vai ficar menos valioso do que os desses aqui. Pode ser que eu tenha interesse maior numa certa região. Então, para poder resolver esse problema, ou minimizar esse problema, o PEST te permite dar algum valor de peso, onde você fala que naquele poço eu tenho um peso menor, considere durante a calibração, mas considere com peso menor do que o poço, do que outro poço, por exemplo. Outra coisa também, se eu estou calculando com recarga ou cargas e concentrações, como nesse caso aqui, o que acontece? Eu tenho para cargas, eu tenho um valor de 15, concentração 0,041. Se eu fizer uma calibração conjunta desses 2 parâmetros, vai acontecer que ele vai dar muito mais ênfase à calibração por carga do que concentração. A concentração vai potencialmente estar bastante errada, ou com uma calibração menor. Então, uma das possibilidades é você dar um peso para uma das propriedades que você está calibrando, ou das observações que está calibrando, um peso menor do que a outra, para poder ficar dentro da mesma face. Então, isso é comum, assim, por exemplo, você está calculando recarga, que é 1000 milímetros por ano, com condutividade hidráulica, que é, por exemplo, 100, ou 10 a menos 5. Então, você dá pesos menores para ele poder fazer isso. O modelo é considerado calibrado quando o PEST não consegue minimizar em 3 iterações mais do que um certo valor. Ele vai fazendo a iteração e vai parando. Então, ele vai estar calibrado em qualquer desses lugares aqui. Aí ele pode, se você está, ele está calibrado tanto para esse valor do parâmetro quanto para esse. E na outra direção, ele está calibrado, porque no caso aqui tem uma faixa maior que ele pode variar de parâmetros. Tá? E se for desse tipo não linear, também.
Bom, o PEST, então, ele tem que saber como que o modelo responde a cada parâmetro que ele muda, para saber se na próxima iteração ele vai tentar aumentar ou diminuir aquele parâmetro. Como é que ele faz isso? Ele tem que variar o parâmetro, por exemplo, o K, e ver se a carga naquela observação, naquele ponto, aumenta ou diminui. Então, para ele fazer isso, ele tem que achar, por exemplo, para aquele poço, se eu aumentar o K, a carga vai diminuir ou aumentar? Para ele construir essa função aqui, para ele achar, para ele saber qual é o valor de K que se aproxima mais de um valor qualquer que foi observado no campo. Então, para fazer isso, ele tira a derivada. E ele tira a derivada através de fazendo um valor um pouco maior daquele parâmetro e vendo o resultado, e um valor um pouco menor e ver o resultado. Aí ele sabe se ele aumentar ou diminuir, que direção que vai a carga. Por isso que cada iteração do PEST, a gente vai ver que ele vai calcular para cada parâmetro, ele vai fazer 3 simulações. Então, se eu estou calibrando para 10 condutividades, ele vai ter que, para cada iteração do PEST, fazer 30 simulações. Se cada simulação demora 10 minutos, você faz o cálculo, vai demorar o dia todo para rodar. Se demorar 1 hora, mais ainda. Então, a gente tenta não calibrar com muitos parâmetros de uma vez. Isso assim, 10 vezes 3 dá 30, e aí vai demorar umas 10 iterações do PEST, ou seja, tem que rodar 300 vezes 10 minutos. Então, ele faz esse cálculo de como que o parâmetro, variando o parâmetro, como é que a função que você está querendo calibrar, carga, concentração, varia para cada poço. Então, se eu tenho esse número de postos de observação, ele tem que saber se eu aumentar o K, a carga no O2 vai aumentar ou diminuir. Se eu aumentar o K, a variação no O9 vai aumentar ou diminuir. Então, eu tenho que fazer qual é a tangente entre o valor observado para cada um dos parâmetros. Isso aí ele põe numa matriz, como é que se comporta a observação 1 quando eu mexo o parâmetro 1? Como é que se comporta a observação 1 quando eu mexo o parâmetro 2? E N parâmetros que eu queira fazer ao mesmo tempo. Essa matriz é chamada de matriz jacobiana, Jacobian. E a gente vai ver que durante o rodando o PEST, ele fica falando, calculando Jacobian. Ele está fazendo isso aí. E com isso ele também consegue saber qual é o parâmetro mais sensível, porque se um parâmetro tem um gradiente maior do que outro, quer dizer que ele é mais sensível. Cada mudança pequena no parâmetro vai causar uma grande mudança no resultado do modelo e o outro não. Aí ele vai determinar, então, baseado nisso, se eu aumentar ou diminuir, eu estou melhorando ou piorando a soma dos resíduos. Aí ele determina um novo parâmetro, muda os valores calculados, faz aí essa mágica do Jacobian e calcula o novo set de parâmetros e vai rodar de novo. Né? Então, ele começa de uma posição, vê se melhora ou piora, aumentando ou diminuindo os parâmetros, acha outro. Aí ele vê que direção que vai, acha outro, e assim por diante, até ele chegar em algum ponto aí que ele fala, bom, agora não consigo mais melhorar. E aí ele vai te dar, então, o conjunto de parâmetros com o mínimo função objetivo, também vai te dar a sensibilidade do modelo e a incerteza. O PEST ele pode calcular os parâmetros como zonas fixas, que é tipicamente o que a gente faz, falar todo o saprólito é um material, todo
é o xisto, é o outro material. Ou eu posso pôr esse pilot point. Pilot points quer dizer, ao redor de cada pontinho, ele tem a liberdade de mudar os parâmetros. Tá? Não é tão legal porque ele acaba podendo perder a física. Então, tem um jeito de colocar, a gente vai fazer no exemplo, o pilot points dentro de uma certa propriedade. Aí você deixa ele mudar, ou seja, se assume que o xisto não é homogêneo todo o xisto, mas você pode controlar. O xisto não vai ser maior do que 10 a menos 8 metros por segundo. Não vai ser menor do que 10 a menos 7. Já a areia, você fala, dentro da areia você tem a liberdade de fazer heterogêneo, mas não pode variar mais do que menos. Então, você tem essa possibilidade do pilot points. E você tem também a possibilidade, o PESP te dá, análise de incerteza. Por quê? Ele chega nesse parâmetro e ele vai falar para você, dentro dessa faixa de variação, o modelo é tão bem calibrado quanto. Só que, se você usar esse valor, você vai ter uma previsão bem diferente do que esse valor. Então, você está calculando, por exemplo, rebaixamento a cava a céu aberto, ele vai te falar, olha, essa parte do modelo é mais sensível do que essa. Então, se você tiver que voltar para o campo e fazer alguma análise, fazer algum levantamento de dados adicional, não vai perder tempo na área roxa, porque se esse aqui se estiver errado, não vai influenciar tanto no resultado do que o que você mexer aqui. Então, essa incerteza preditiva é interessante. Nós vamos partir agora, nos últimos 20 minutos, para um exemplo prático. Esse exemplo é uma barragem de rejeito, onde nessa face nós temos uma carga hidráulica 310, aqui estaria a água, tem até um certo ponto em rejeito, depois tem o abajamento, um núcleo argiloso, e aqui embaixo tem um dreno de pé. Então aqui, como condição de contorno, é simples, porque aqui ficou carga constante igual a 310, que seria o nível d'água aqui também, e aqui ficou o que chama de seepage phase, que é uma face de gotejamento, que é falar para o free flow que ali está aberta a atmosfera. Se a água quiser sair ali, ele sai. Baseado em literatura e alguns testes que foram feitos, nós começamos com alguns valores de K saturado para cada tipo de material. Núcleo argiloso, 10 a menos 9. O aterro, aqui do barramento, 10 a menos 7. Aí o filtro, aí já 10 a menos 5, bem maior. O filtro aqui interno e o dreno de pé aqui. Então, nós fizemos esse modelo no free flow. Nesse caso, eu vou mostrar 2D, porque o PEST, como ele demora um pouco para correr, vai ficar mais prático. E nesse caso também foi dado, existe na barragem alguns piezômetros de observação de nível. Então, foi nos informado as coordenadas dos piezômetros, alguns dentro do núcleo argiloso, alguns mais acima ou mais abaixo do saprólito, ou mais acima do filtro de drenante. Foi nos dado as observações em campo. Na verdade, foi nos dado observação transiente e também uma observação média. E aqui mostra as condições de contorno. Esse aqui é um contorno, esse aqui é outro. Então, eu vou carregar o free flow. Então, aqui nós temos um modelo. Essa aqui, não dá para ver nada, mas essa aqui é a malha. Então, vou dar um zoom aqui só para a gente ver, tá vendo que a malha está aqui, representando os filtros bem mais em detalhes. Aqui. Essa aqui é a malha. Vou tirar a malha daqui. A gente vê aqui
cada um com uma propriedade. Então, aqui, por exemplo, nós temos 1E-9 no núcleo argiloso, que foi o valor inicial. Depois, no dreno aqui, bem no dreno, 1E-3. Aqui já 1.12E-7. Aqui, -9. Essa prótese é -7. Então, pegamos o valor inicial e vamos fazer, então, uma simulação. Então, vamos colocar aqui para rodar as condições de contorno, como eu falei. Nós temos aqui só duas condições de contorno, que são essas aqui, como nível d'água estabelecido, e essa aqui como dreno. E aí vamos rodar, então. E aqui a gente consegue, então, ver já as cargas hidráulicas. Como é que eu estou agora? O rejeito. Deixa eu só tirar aqui. Aí. Então, nós temos agora a carga hidráulica. Deixa eu dar um zoom aqui. E podemos colocar, aqui ele permite que nós coloquemos a pressão. Então, essa pressão quando ela é negativa, ela está acima do nível d'água. Então, se a gente for ver aqui ele está a zona não saturada, então a pressão negativa ali do lado direito. E aqui uma pressão positiva abaixo do nível d'água. A zona de zero pressão, aberta à atmosfera, é o lençol freático. No FIFlow, ele não mostra automaticamente o lençol freático. Você tem que vir aqui e colocar, eu quero ver a linha de pressão zero. Aí ele mostra aqui. Então aqui agora a gente está vendo. Deixa eu colocar aqui a carga hidráulica. E vou colocar aqui como se fosse isolinhas. Ah, não, desculpa. Carga hidráulica. Vou colocar isolinhas. Então a gente vê aqui que essa linha branca que está aqui, ela é o lençol freático. Ou seja, ela chega aqui, aí passa pelo núcleo argiloso, perde a carga, vem aqui para o dreno e depois vai para o dreno aqui. Bom, agora vamos ver como é que ele calibrou. Então, no FIFlow, para ver a calibração, a gente vê, é meio escondido aqui. Tem que ver o gráfico de carga hidráulica. Como é uma simulação estacionária, ele ficou constante. Se fosse transiente, a gente ia ver no tempo. Nós fizemos algumas para ver durante o enchimento da barragem como é que ia se comportar, mas nesse caso é o valor médio. E aquele gráfico de calibração, ele tem que clicar aqui o botão direito, Scatter Plot. Realmente é um pouco escondido. Aí ele aparece. Ou deveria aparecer. Onde é que está o Scatter Plot? Não, às vezes ele some aqui. View chart. Ele está aqui. Deixa eu ver onde é que ele está aparecendo. Às vezes ele invoca. Então, aqui o que a gente vê? Nós temos esse ponto aqui, esse ponto de observação está bom, né? Mas
tem alguns que estão fora. O erro médio quadrático é 7 metros. Então, 7 metros em 30. Então, ele tem um erro aí de 20%, né? 25%. Não é aceitável. Eu poderia começar a brincar de... vou aumentar o K da seção do aterro do barramento. Ou eu vou aumentar ou diminuir o coisa. Para ver esses pontos aqui, primeiro eu tenho que ver aonde que eles estão. Esse ponto aqui, que está o mais fora, observado foi 304 e o computado 290. Então, eu vou achar ele aqui e vou ver, bom, esse ponto eu tenho que diminuir e aumentar. Bom, nesse caso, vamos guardar um número aí, 7. Nesse caso, eu sei que o valor, esses pontos mais fora, eles estão aqui, são esses do corpo maciço, aqui, do núcleo argiloso. São os que estão lá dando fora. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos rodar o PEST para ver, PEST, ache o melhor valor possível dos Ks, de forma que isso se encaixe. Então, para fazer o PEST, nós temos que começar o FEPEST, que é a ferramenta que permite, que controla o PEST dentro do FIFLOW. Então, aqui está a ferramenta FEPEST. Primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte, eu tenho que falar para ele qual é o arquivo que eu quero simular. Então, esse arquivo aqui, ele chama Webinar PEST Example. Então, é esse aqui que eu quero. Então, eu vou falar para ele, olha, vamos calibrar automaticamente esse arquivo FEM. Ok. Ele vai lá e lê o arquivo do FIFLOW. Tá. Agora, eu tenho que falar para ele, nessa ordem, quais são... Aí ele abre essa janela e pergunta, quais são os parâmetros que você quer calibrar? Então, vou fazer um novo set de parâmetros. Aqui podia ser recarga, podia ser recarga, podia ser condutividade hidráulica, podia ser armazenamento. Se fosse um problema de contaminação, iria aparecer também o de contaminação. Bom, no caso aqui, aparece condutividade, por exemplo, e aparece esses outros aqui. É só para fluxo, por enquanto. Então, eu quero mudar a condutividade hidráulica. Tá? Aí eu tenho a opção. Por enquanto, nós vamos falar assim, cada zona é um valor constante, que na maioria das vezes é o que a gente faz. E aí eu tenho a liberdade de falar quais são as zonas que eu quero que o PEST encontre um valor ótimo. Eu poderia selecionar todos, só que aí o webinar ia ter que demorar mais uns 40 minutos para ele rodar. Embora é um exemplo que corra rápido, quando eu ponho todos e rodar 3 vezes para cada um e fazer várias iterações, não adianta. Então eu vou fazer o mais crítico aqui, que é só o núcleo argiloso. Tá? Aí eu vou dar OK. Tá. Vou dar o apply aqui. Aí ele já falou, vou mexer só nesse aqui. Aí eu vou falar para ele quais são os valores de observação que eu quero que considere. Então eu ponho um novo grupo de observação. Aí ele já fala assim, você quer que pegue todos os valores diretamente do FIFLOW? E sim, porque se você não fizer isso, tem que escrever um arquivo ASCII separado para isso. O que é poderoso, porque às vezes você quer calibrar duas situações ao mesmo tempo. Aí você pode ter um arquivo ASCII separado do próprio FIFLOW. Mas nesse caso aqui, 99% do caso, a gente só vai aceitar, traz no FIFLOW. Aí ele traz todos os pontos de observação que tem no FIFLOW. E aqui você fala para ele qual é o peso que você quer dar. Se você tem confiança igual em todos,
você só deixa aqui o 1, tá bom. Vou dar um apply. Aí ele foi lá e trouxe os pontos de observação existentes no FIFLOW. Tá? Esse prior information, eu poderia falar, se eu tivesse 3 ou 4 parâmetros, eu poderia falar, olha, o K do corpo argiloso é mais ou menos igual ao K do saprólico. Ou seja, se aumentar um, aumenta o outro e vice-versa, mas eles não são ligados. Não é que se eu aumentar 2 vezes um, eu tenho que aumentar 2 vezes o outro. Eles são próximos. Então, eu posso aumentar 2, 1,8 o outro. É uma informação que ajuda a calibrar, ajuda o modelo a não vir com coisas absurdas. Você pode usar isso. Aí eu vou dar o OK. E aí você pode correr. Então, na hora de correr, primeiro é útil você fazer esse check, porque às vezes ele tem algum problema no próprio arquivo. Eu vou salvar aqui com esse nome. E aí ele daria, olha, essa observação está incompleta, você não preencheu tal coisa. No caso aqui deu tudo OK. Tá? Então agora eu posso correr. Aí vamos correr o PEST. No que você corre o PEST, ele abre uma janela aqui e ele vai te falando, olha, a função objetivo, ou seja, a soma de todos os quadrados, deixa eu pôr aqui, View Charts. Simulado e observado, está aqui. O outro é a função objetivo. Então, o que ele fez? A primeira simulação tem aqueles pontos fora que a gente viu, e eu não sei porque ele não mostra todos, eu vou... já está mostrando todos. Às vezes ele não mostra todos, mas está mostrando aqui todos. E essa aqui é a somatória do quadrado dos erros. Não quer dizer o valor absoluto, não quer nada. Olha, ele descobriu um conjunto de parâmetros que melhorou esse erro. Não melhorou muito, de 494 para 480, na primeira iteração. E a gente vai ver que esse gráfico aqui, ele vai começar a se juntar um pouco. Ele vai indo para o lado do 45 graus. Ele está na iteração 2 do PEST. Então, ele fez mais 3 iterações. Bom, nesse caso, agora, ele está rodando uma última vez. Olha, não sei se vocês repararam, mas ele deu uma mexidinha aqui. Estava 7,7, né? Aí vamos ver agora. Então, ele está me falando o seguinte. Eu vou salvar. E eu posso salvar os resultados do PEST num outro arquivo, se eu quiser. Se eu não quiser perder ele, eu posso salvar em outro arquivo. Tá? Então, eu vou aqui, vou salvar os parâmetros do FIFLOW File. Então, esse PEST Example foi o que eu comecei. Se eu quiser usar ele, não perder ele, eu posso dar outro nome, mas eu vou salvar o mesmo nome. Aí, aquele arquivo do FIFLOW, ele já está com os parâmetros salvos. Eu vou fechar esse aqui, porque agora eu vou abrir de novo o arquivo, que ele vai estar com aqueles parâmetros que ele salvou, salvos. Estava 1E menos 9. Aí vamos ver qual que é o valor que ele colocou. O FIFLOW está abrindo aqui, ele já vai ver. Vamos ver os resultados aqui. Está vendo? Estava 1E menos 9. Aqui, esse aqui está com outra... Esse aqui está metros por dia. Vamos ver agora aqui no FIFLOW que ele vai mostrar. Pronto. Então, vamos ver quanto que ele está agora. Continua aqui.
Deixa eu salvar. Bom, e aqui a gente vai ver se ele melhorou a simulação ou não. E aí a última coisa que eu quero mostrar é o seguinte, enquanto ele está abrindo o FIFlow, é a parte de Pilot Points. O que esse modelo me mostra é que se eu usar um valor contínuo no corpo argiloso, ele não tem maneira de descalibrar. Aí o que a gente teve que fazer? Nós tivemos que usar o Pilot Points, fazendo assim. Nos parâmetros, aqui na condutividade, em vez de falar usa um valor constante, nós falamos para ele usa o tal do Pilot Points e faz uma série de 40 pontos aleatórios. Aí o que ele faz? Em volta desses 40 pontos, eu vou dar um OK aqui. Aqui. Em volta desses 40 pontos, ele faz uma... Só que eu fiz errado aqui. Ele faz uma... Ele faz uma variação, uma heterogeneidade em volta dos 40 pontos. Eu vou carregar aqui para mostrar. Carregar no FIFlow. Estou abrindo aqui na outra tela o FIFlow. Enquanto isso, vou tentar arrumar aqui. Eu pus 40 pontos no modelo todo. E, na verdade, eu quero pôr... Vou apagar todos. Mas eu quero pôr só no corpo argiloso. Aí ele... Aqui. Na zona do corpo argiloso, núcleo argiloso, aí sim, eu quero pôr 40 pontos aleatórios. Só um minuto que está carregando o resultado. Enquanto ele carrega, vou mostrar aqui como é que ficou aqui, esses 40 pontos aqui dentro. Bom, aí em resumo, com os 40 pontos, o que ele deu aqui? Vou só mostrar o gráfico que nós estamos estourando no tempo. Ele deu esse tipo de distribuição. Aí com isso, que está aqui carregado no próprio FIFlow. Esse aqui. Então, ele, em volta desses 40 pontos, ele permitiu alguma heterogeneidade. E a gente vê que realmente o núcleo argiloso, aqui ele está com o valor 10 a menos 9. E aqui ele está com o valor 10 a menos 4. Ou seja, para esse modelo calibrar, na base do corpo argiloso tinha que ter um valor bem maior, como se fosse uma areia. E o muito interessante desse exercício, e aqui está o charts, hydraulic head e scatterplot. O interessante desse exercício é que ele realmente foi nos falado que na hora da construção daquele caso específico, teve um problema e ficou um corpo de areia lá bem definido. E por isso, então, ele
Era o único jeito dele calibrar. E aí, com isso, fazendo isso, vou subir aqui, tá aqui. Ele melhorou para 4.5, foi a melhor calibração que pôde ser obtida nesse caso.